Fala moçada, chegando aí na última sequência dessa série nossa que a gente está fazendo sobre leis de Ohm e depois para poder seguir para as outras ideias, né? A gente está vendo resistências equivalentes e aí eu trouxe alguns desafios para a gente poder pensar em como resolver, tá legal? Esse exercício é um exercício que envolve curto-circuito, tá legal? Então é muito importante a gente ter algumas visões e eu vou tentar explicar um pouco diferente do que costumam explicar até em alguns vídeos aqui do YouTube. Qual é a finalidade disso? Porque eu sou mais especial? Não, não é isso não, né? Porque aí você tem mais um leque de opções de entendimento, tá legal? De antemão já vou pedir para você se inscrever, curtir e compartilhar. Deixe seu comentário aí embaixo pra gente, tá bom? Então vamos lá, moçada, olha só. Eu quero que vocês vejam nesse exercício em especial. Gostaria que vocês observassem que tem vários jeitos. A gente pode seguir pela ideia dos nós e tudo mais, porém eu vou seguir uma característica, um jeito de pensar que seria como se a gente pensasse por onde a corrente andaria no circuito. Tá legal? E aí a gente vai tentar refletir o melhor caminho para essa corrente. Eu não vou dizer que a corrente vai de A para B ou de B para A, até porque o exercício também não fala isso, tá? Não deixa isso claro pra gente. Mas a gente pode então fazer de A para B ou de B para A, ficar a gosto do freguês, ok? Vou começar então pensando, na minha opinião, para esse exercício do jeito mais fácil, tá legal? Então vamos seguir aí, ó. Seguinte, imagine que a corrente elétrica esteja vindo a partir de B, legal? Então eu vou colocar aqui a corrente elétrica a partir de B, ó, o vizinho nosso, ok? Esse vizinho que vem a partir de B, tá? Ele vai ter que tomar os caminhos que está dividindo. Então vamos supor, uma corrente elétrica, uma parte dela viria para cá, vou chamar de I1, certo? E aí seguiria depois, quando chegasse para cá, direto para o A, né? Então pronto, essa já fechou, ok? Aliás, vou até fazer melhor, vou escrever, vou ir trocando as cores para a gente não confundir. Então, ó, o vermelho é aquela que está entrando, ok? E aí, olha só, corrente que entrou aqui, né, por B, seguiu por esse resistor, vou chamar de I1, e aí vai fechar aqui no A, porque sempre a corrente vai ir de um polo até o outro polo, né? Então, beleza. Então, seguiu e fez esse caminho. Vamos agora observar uma outra corrente. Se a corrente, como aqui nesse ponto divide-se 3 fios, então uma outra corrente foi por esse fio, tá vendo? E aí ela atravessou, ó, isso aqui, esse trecho aqui, ó, ele está dizendo que um fio não está tocando no outro, tá? Isso é muito importante para a interpretação. E aí olha só, a gente vai então entender que ela vai seguir aqui e ainda vai dividir por 2 fios, ó, repara? Essa corrente vai dividir por 2 fios, né? Então I2 aqui, ó, ele vai dividir por 2 fios lá, onde um vai seguir diretamente para A, então vai fechar aqui em A, e aí o outro seguiria por cá e fecharia passando aqui, ó, também em A, já que não tem resistência nenhuma nesse fio, ok? Então vamos tentar desenhar isso que eu estou falando. A parte do trecho que eu fiz de caneta verde, a gente vai considerar como sendo um resistor saindo de B, né? Então aqui tem B, vai ter um resistor R, já que é a parte do trecho que está de verde, só tem um resistor até A, então ele vai pegar e fechar lá em A, ó. Ok? Legal. O outro, esse que a gente fez de azul, a gente vai observar que eu vou considerar como se ele tivesse um resistor aqui no caminho, né? Esse resistor R, então ele vai vir assim, ó, R. Depois ele passou por 2 resistores, mas cada um em um fio. Observou? Ó, um fio tá para baixo aqui e o outro fio aqui para cima, ok? Então 2 fios ele subdividiu. Então vai ter um R aqui dividindo para outros 2 aqui, um que é esse de cima e o outro que é esse de baixo. O que eu estou buscando observar? Estou buscando observar o caminho da corrente para redesenhar o circuito e ficar mais simples a gente resolver.
Aí essa corrente a gente já viu que ela vai retornar para cá e encontrar neste mesmo ponto junto com essa corrente que estava vindo por esse fio. Então, todos eles encontram em A. Não é isso? Deixa eu reescrever aqui porque eu puxei demais aqui, só um segundo. Todos eles reencontram em A. E por último, nós temos ainda mais um. Nós temos um resistor aqui que é esse de baixo, que é um dos lados onde a corrente também vai, né? Essa corrente, repare que ela viria aqui e ela não continua para cá. Por quê? Porque tem resistência e esse fio não tem resistência. Então ele toma esse caminho, seguindo o fio aqui e fechando juntamente com o resistor B, né? Então é como se a gente fizesse, resistor B não, o resistor R. Como se fizesse assim, ó, saiu daqui, teve uma resistênciazinha que é essa aqui, e aí fechou aqui, ó, e depois todos fecharam para cá. Beleza. Professor, mas esse ponto que se uniu ali é o mesmo que esse aqui, não é? É. Por quê? Porque não tem resistência entre eles, então você também poderia fechar ali. Tá legal? Quem tivesse dificuldade de interpretar dessa forma também poderia então pensar que ele fecha aqui, já que não tem resistência nessa parte do fio ou nesse trecho. Tá legal? Ok. Professor, como é que a gente vai resolver isso? A gente não pode resolver essa ideia sem pensar em como ir redesenhando o circuito. E aí, como é que a gente redesenha o circuito? Minimizando, certo? Os efeitos observados. Por exemplo, eu só consigo tratar em paralelo se só tiver um resistor em cada um dos fios. E aí há um problema, que apesar de eu ter um paralelismo desses resistores todos que estão aqui, aqui, vou colocar de amarelo aqui para a gente observar, ó, esse cara aqui, ele não está sozinho, ele tem ainda um outro em paralelo interno aqui, ó, é isso? Então a gente vai ter que tratar esse paralelo aqui para virar um só. Como assim, professor? Eu vou ter que reduzir esse circuito para virar um só, de maneira a reduzir essa parte, já que o exercício para mim está pedindo a resistência equivalente de todo esse circuito. Tá legal? Entre A e B. Então, como é que ficaria esse novo desenho? Eu vou desenhar de vermelho para poder diferenciar. Ficaria assim, B, aí eu continuaria tendo aquele R ali em cima, que ele não foi mexido, ainda pelo menos, né? Pronto. Aí aqui no meio, esse primeiro R também não foi mexido. E aí esses dois caras, que são em paralelo, teriam um novo valor, que eu vou chamar de resistência equivalente 1. E a gente vai calcular ela, ok? E depois, o de baixo, que também não foi mexido, eu vou chamar de R, ok? E aí ele ficaria assim. E aí eu, então, transformaria ou faria o processo aqui em paralelo desses dois, já que eles estão em paralelos. Tá vendo que eu reduzi agora de 2 para 1 num mesmo fio? E aí depois esse aqui com esse aqui estarão trabalhando juntos novamente? Então a gente vai fazer essa primeira etapa aí, ok? Vamos lá então. Seguindo, deixa eu virar aqui o slide. A gente vai fazer a resistência equivalente de R e de R, né? E aí é relativamente simples. Nessa primeira etapa nós vamos fazer então, vai ficar uma resistência equivalente igual a 1 sobre R mais 1 sobre R, já que R1, R2 são só aqueles dois. Se tem a mesma base, eu posso somar os numeradores. Então eu tenho um R equivalente igual a 2 sobre R. Posso inverter ambos. Invertendo ambos, eu tenho R equivalente igual a R sobre 2. Então, olha, a gente já sabe o valor que tem naquele desenho. Eu vou redesenhar ele aqui para ficar mais fácil o nosso raciocínio. B, indo para A, ele tem um R aqui em cima, né? E termina em B, em A, quer dizer, desculpa. Ele vai ter aqui um R, que a gente não mexeu nele. Lembrando, é só você lembrar o desenho que a gente viu anteriormente, tá legal? E aí, esse fiozinho aqui também tem um outro R que a gente não mexeu nele, ok?
E aí aqueles dois que estavam em paralelo se tornaram um, que é o R equivalente 1 aqui, né? A gente vai colocar ele aqui, então, desenhado. R equivalente 1. Beleza? O que a gente vai fazer agora? A gente vai reduzir mais uma vez o circuito. Vai pegar esses dois caras aqui e virar um só, de maneira que o novo desenho desse circuito nosso, e agora eu vou mudar de cor novamente, ele ficaria da seguinte forma, ó. Ele ficaria R aqui, R aqui, que a gente não mexeu neles. Todos eles fechando em A, ok? E o que acontece? Esses dois caras aqui, eles virariam um só. E esse um só, eu vou chamar de R equivalente 2, que a gente está tratando um novo, né? Esse trecho aqui, novo aqui pra gente, tá legal? Show! Eles estão em série, né? Em série a gente tem que somar as resistências. Então eu vou pegar o resultado que eu tenho desse equivalente e somar com a resistência que nós temos aqui, tá legal? E aí a gente vai ter a seguinte ideia. Vamos lá, olha só. Vou começar aqui, mas provavelmente vou ter que ir para outra janela, tá bom? Vamos ficar assim, ó. Em série é só somar as resistências. Então, equivalente 2, que é essa do novo desenho, né? Ela vai ser R, que nós temos aqui, somado com o valor que nós descobrimos daquela resistência equivalente, que é de R sobre 2. O mínimo entre 2 e 1 é 2, então a gente vai fazer aí, ok? O mínimo é 2. 2 dividido por 1 é 2, vezes R, 2 R's, mais 2 dividido, deixa eu fazer o que eu estou falando, né? 2 dividido por 2 vai ser 1, o resultado 1 vezes R, R. Então, resolvemos aqui. Vamos ter então R equivalente 2 igual a 3R sobre 2. Ok? Pois bem, chegamos agora num novo desenho de circuito, e aí o que sobrou para a gente agora resolver são 3 resistências em paralelo. Não é isso? Só são essas 3 resistências em paralelo. Que resolvendo ela vai gerar um novo desenho. Só que esse desenho é um desenho especial, porque é um desenho que vai ser apenas um equivalente, que é o que a gente está buscando achar. Eu vou chamar ele de equivalente, uma resistência equivalente total, porque já estamos fechando o circuito. Então é um R equivalente T, ok? E aí a gente sabe que é paralelo desses valores, onde a gente vai usar o R como um dos valores, o outro R como um dos valores e o valor que a gente descobriu aqui do R equivalente 2, ok? Vamos então fazer o paralelo deles. Vamos ter então assim, deixa eu tirar essa cor aqui. Isso. Vamos lá. 1 sobre R equivalente T igual. Aí vai ficar 1 sobre. Aí nós vamos pegar os valores. O do anterior, desse cara aqui, é R. Desse cara aqui é quem a gente descobriu aqui. E esse cara aqui é outro R. Então vai ficar R, 3R sobre 2 e R. Vamos colocar isso tudo lá então, ó. R mais 3R sobre 2 mais 1 sobre R. Aí a gente vai ajeitar para ficar melhor essa expressão aqui, que está meio ruinzinha para fazer um mínimo, né? Então como é que a gente vai fazer isso? Repete a primeira fração, que é o 1, e inverte o inverso da segunda, que é o 3R sobre 2, ok? Então vamos fazer isso, ó. Repete todo mundo aqui primeiro. E aí a gente vai trabalhar essa parte. Repete a primeira fração e multiplica o inverso da segunda. O inverso de 3R sobre 2 é 2 sobre 3R, ok? Mais 1 sobre R, que é essa partezinha aqui, ok? Que seta horrorosa, né? Eu sei. Vamos lá então. Seguindo aí, a gente vai continuar esse cálculo aqui. Eu estou fazendo muito grande, porque tem fração, né? A gente vai ter então, para tirar o mínimo entre R, 3R,
e R, ok? Vai ser 3R, porque R é múltiplo do cara. Então, quando a gente tem um múltiplo, o maior é o mínimo múltiplo comum. É o denominador do mínimo múltiplo comum. Então, R equivalente T igual. E aí embaixo a gente vai ter 3Rs, ok? O que a gente vai fazer então? A gente vai pegar 3R e dividir por R. A resposta? 3. 3 multiplicado por 1, 3. Mais, aí a mesma coisa a gente vai fazer, ó, 3R dividido por 3R, 1. 1 vezes 1 vezes 2, 2. Então, 2 mais, e aí, novamente a mesma ideia, né? 3R dividido por R3, e aí, 3 vezes 1, 3. Então, nós teremos 3. 1 sobre R equivalente total, igual 3 mais 2 mais 3, 6 sobre, ó, 6, tô doido, 8. 8 sobre R, 3Rs. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e inverter os dois lados, já que o R equivalente está embaixo, né? Aí a gente vai ter então R equivalente total igual a 3Rs sobre 8. Essa é a resposta desse exercício, ok? Beleza, vamos seguindo para mais um. Agora nós vamos fazer um que vai envolver matéria inclusive do segundo ano. Olha que interessante. Ele fala assim, é da FUVEST, né? Um chuveiro elétrico opera a uma tensão, vamos dar um destaque aí para a gente já ir capturando as informações, 220 volts, tá? Atenção, 220 volts, a gente está falando aqui de quem? Da DDP, ok? Então a DDP é 220 volts. E consome 220 watts. Olha só o watts, cara. Watts é informação de potência, ok? Cuidado, hein? Tem gente que se confunde todo. E é muito comum, por causa disso, errar todo um exercício, né? Aí ele fala sobre o calor específico da água. Calor específico, professor, eu lembro desse trem aí, eu acho, hein? Sim, meu filho, você tem que lembrar. Calor específico é a ideia de quantidade de calor Q igual a M C delta T, ou quando transforma o estado físico, Q é igual a M vezes L. Professor, tem até dúvida nessas matérias. Eu tenho completinho uma playlist só sobre esse assunto no canal. Dá uma olhadinha que é bacana. Vai lá no canal, clica lá e vê as playlists. Você vai ter uma que é de calorimetria. Aí você corre lá e vê, tá bom? Então ele falou o calor específico da água nessa parte aqui. Vamos seguir então. Aí a primeira coisa que ele pergunta é uma informação do nosso terceiro ano mesmo. Ele pergunta pra gente qual é a resistência elétrica desse chuveiro. Então ele quer saber o R, ok? A gente tem que lembrar das expressões que nós temos. Nós temos potência igual U vezes I. Nós temos potência igual a U quadrado sobre R. Nós temos também potência igual a R vezes I quadrado. Isso tudo está na videoaula, tá, gente? Quem tem dúvida, dá uma reolhada na videoaula. E por último, a gente tem uma potência dada pela transformação da energia, que é ΔE, variação de energia. E aí observe que variação de energia a gente pode estar relacionando com a quantidade de calor fornecido, porque o calor fornecido, né, quer dizer, a corrente elétrica passando por um condutor do chuveiro fornece calor para a água. Então a gente pode utilizar uma ou outra expressão, depende do contexto. Se evaporar, a gente usa a de baixo. Se não evaporar, se ele não falar que evapora, a gente usa a de cima, para variação de temperaturas, tá? E aí, finalizando, então, potência ΔE, que é a variação da energia, né, no processo, sobre ΔT de tempo. Não confunda com esse T que eu coloquei de temperatura. Legal? Show! Para determinar, então, a gente vai utilizar a seguinte expressão. A gente vai utilizar a que envolve potência, DDP, e também a resistência, já que a gente quer determinar a resistência elétrica. Beleza? Então, vamos lá. A gente vai ter aí P
igual a U sobre R, U quadrado sobre R, né? Onde P vale 200, 2.200, tá? Watts é a unidade de medida correta, ok? O U vale 220, lembrando que ele está elevado ao quadrado sobre o R, ok? Beleza, eu vou ter que virar aqui, e aí, na sequência, a gente tem então que 2.200 é igual a, aí ali, olha, o quadrado de 220, nós temos 48.400, ok? Sobre o R. E aí, aqui eu posso passar quem está dividindo, multiplicando aqui, e quem está multiplicando, passar dividindo. Mas eu vou fazer devagarzinho, para ficar bem tranquilo de vocês verem. Ficaria 48.400, e aí esse cara vinha dividindo, teria 48.400 dividido por 2.200. Aqui a gente pode simplificar por 100, e aí é como se retirasse esses dois zeros, e aí por fim a divisão de 484 dividido por 22 dá como resposta R igual a 22 ohms, ok? Beleza. Então, a gente determinou a resistência. Vamos dar uma sequência aí na atividade. Na mesma atividade, ainda utilizando as mesmas coisas informadas, né? A gente tem aqui ainda a tensão de 220, a potência de 2.200 e o nosso calor específico. A gente pode utilizar isso tudo ainda, tá legal? Ele fala assim, imaginando que você utilize esse chuveiro para tomar banho com a água a temperatura de 37 graus Celsius e que a temperatura ambiente da água é de 27 graus Celsius, olha, 37 é a temperatura que ele chega, 27 é a temperatura inicial dessa água. A água não transforma em vapor nessa temperatura. Logo, a gente já entende que a gente vai utilizar, por conta dessa ideia, tá? Q igual a M C delta T, ok? Aí ele fala, calcule a vazão da água em litros por segundo. Vazão da água em litros por segundo, tá? Vazão da água quer dizer que é a quantidade de massa de água que está passando por unidade de tempo. Isso é vazão, ok? Que pode ser dada em litros ou em gramas ou em quilogramas, depende do contexto. Mas aqui, nessa expressão, a gente sabe que a massa sai em gramas, tá? Então, fica de olho que a gente vai ter que converter depois de achar o valor, ok? Beleza. Então, olha só, ele fala calcule a vazão da água em litros por segundo, que deve exigir desse chuveiro. Beleza. Repara que isso aqui pra gente é quantidade de energia, certo? Então, moçada, essa quantidade de energia que a gente vai utilizar aí é uma quantidade de energia que a gente vai poder utilizar também naquela expressão que nós vimos anteriormente, né? Que é a expressão, deixa eu voltar ali para vocês verem, de potência em relação à energia, ok? Então a gente vai utilizar dentro dessa expressão também, já que a quantidade de energia vai ser o nosso Q, ok? Então vamos já deixar também lá para a gente poder recordar essa expressão, ok? Então, potência é igual a delta E sobre delta T de tempo. Lembrando que esses dois caras são a mesma coisa. A energia elétrica que está sendo utilizada no chuveiro está convertendo em calor para ficar preenchido nessa expressão. Então eu posso igualar essas duas expressões também. Tá legal? Então, para calcular a vazão, vou ter que, na verdade, igualar essas expressões, sabendo que a energia elétrica está sendo transformada em energia térmica. Isso aqui, inclusive, é chamado de efeito Joule. Tá legal? Então eu vou unir essas expressões, trabalhando essa expressão aqui, deixando isolada. De maneira que aqui eu possa multiplicar cruzado e eu tenha ΔE igual a potência vezes ΔT. Ok? O que eu posso fazer então a partir dessa ideia? Eu posso então unir ΔE com Q.
E aí eu vou ter o que? De um lado eu tenho potência vezes ΔT. Lembra? De onde eu estou tirando isso? Daqui, ó, dessa parte. E aí o que vai ser MC ΔT. Ok? Então vou igualar com MC ΔT. E aí a partir daqui eu vou preencher as expressões, né? Eu vou ter então, vou agora colocar de caneta, vai ser 2000, ops, deixa eu colocar de preto, 2.200 vezes ΔT igual a massa que a gente também não sabe, vezes, aí nós temos quanto lá? 4,2 joules por grama Celsius, né, o Czinho, 4,2 joules por grama Celsius, vezes o T de temperatura, né? Aqui eu até sem querer coloquei T minúsculo, mas é maiúsculo, né? Ok? E aí a variação de temperatura é algo que a gente tem que observar. Ele foi de 27 para 37. Então, quanto que ele aumentou? De 27 para 37 graus Celsius. Ele aumentou, ou a variação da temperatura foi 10 Celsius, né? Então a gente vai utilizar 10 Celsius. Vamos colocar isso lá então, vezes 10, ok? Aqui eu vou repetir essa expressão. E aqui eu vou multiplicar, vai ficar então M vezes 42, ok? Vou fazer o seguinte, passar esse cara para o outro lado. E aí nós teremos 2.200 dividido por 42. Vou passar também esse cara para o outro lado. E o outro lado já tinha o M. Sobrou então ΔT. Repare que M sobre ΔT é exatamente a nossa expressão para quem? É a nossa expressão para a vazão. Então a vazão agora a gente vai ter dessa divisão. E 2.200 dividido por 42 vai dar como resposta a nossa vazão igual a 52 gramas por segundo. Lembra que ia sair em gramas? Só que não pode ser gramas, né? Então a gente vai ter que lembrar o seguinte, que 1 litro equivale a quantas gramas? Equivale a exatamente 1000 gramas, né? E aí, após a gente lembrar dessa situação, a gente vai converter então 52 gramas para X litros. O que a gente tem então? A gente tem 1000 vezes X igual a 52. E aí X vai ser 52 dividido por 1000. Como resposta, esse X nosso vai dar 0,052 litros por segundo. Ok? Então, muito obrigado. Não esqueçam de curtir, se inscrever, compartilhar e fazer comentários. Tudo de bom. Abraços.